Olá, bom dia. Meu nome é Gabriel Felipe Oliveira do Nascimento. O nome do meu professor orientador é Maurício Alves da Mota Sobrinho. Hoje venho aqui apresentar o produto do meu trabalho referente ao relatório de PIBIC de 2019. O tema utilizado para o trabalho foi a otimização da produção de nanomateriais de grafeno para remoção do corante em meio aquoso e efluentes reais. Tá? Uma breve introdução sobre a problemática abordada no trabalho. Efluentes têxteis, eles possuem uma alta quantidade de contaminantes orgânicos, tá? Dentre eles, os corantes se destacam por serem em sua maior quantidade, estarem contidos dentro do efluente, tá certo? Os corantes, eles são moléculas orgânicas altamente complexas, tá? De difícil degradação e alta solubilidade em água. Assim, eles provocam uma contaminação na água, tá certo? Onde eles bloqueiam parte da luz solar, tá? Impedindo assim o processo de fotossíntese, além de tirar a oxigenação do meio, também impedindo a respiração de animais aquáticos, assim produzindo um impacto ambiental forte na fauna e na flora aquáticos do local onde eles são descartados. Ou seja, para serem descartados, os efluentes têxteis eles precisam antes passar por um tratamento. Mas o tratamento convencional feito pelas indústrias nas estações de tratamento de efluentes geralmente são ineficazes na remoção desses corantes. Assim, outros tipos de tratamento vêm sendo estudados, tá, nos campos de física, química e biologia. Dentre esses métodos de tratamento, a dissolução se destaca por ser um processo simples e fácil, tá? Então, dentre os vários adsorventes que existem, os nanomateriais à base de grafite, à base de carbono, eles vêm sendo amplamente estudados e aplicados, tá? Devido sua alta capacidade adsortiva, além de serem simples e fáceis de produzir, tá? É, então, materiais como grafenos e seus derivados, eles vêm sendo produzidos e estudados ao longo dos anos. Dentre esses nanomateriais à base de grafite, o óxido de grafeno é um desses materiais, tá? Ele consiste em uma folha de grafeno produzida, onde grupos funcionais são agrupados a essa folha, tá? Esses grupos funcionais, eles são grupos oxigenados, tá? Como, por exemplo, o grupo OH, isso aumenta a capacidade dele de remover corantes. Isso faz com que ele seja efetivo na remoção de corantes, tá? O objetivo geral do trabalho é otimizar a produção do óxido de grafeno através do método de Ramas modificado, sintetizando uma amostra com a concentração reduzida de ácido sulfúrico, sem que essa perca a eficiência na remoção do corante em meio aquoso, visando assim um material mais economicamente viável e menos agressivo ao meio ambiente. Tá? Como objetivos específicos do trabalho, a gente vai primeiro produzir a amostra de OG, tá? Com diferentes concentrações de ácido sulfúrico, estudar essa variação de ácido sulfúrico, fazer um estudo em cima disso, utilizando tanto um corante catiônico como um corante aniônico. A gente vai caracterizar esses materiais, tá? Então, a gente vai fazer um estudo cinético utilizando a efluente têxtil real, ensaios de fitotoxicidade da amostra produzida também utilizando a efluente têxtil real, tá? E depois a gente vai fazer ensaios de regeneração da amostra produzida com azul de metileno. Então, as amostras elas foram produzidas através do método de Ramas modificado, assim como no trabalho de Araújo et al. 2018, utilizando 1 grama de grafite e 3 gramas de permanganato de potássio, tá? 25 ml de ácido sulfúrico, além de encerrar a reação com 200 ml de água e 10 ml de peróxido de hidrogênio. Tá? Aqui na tabela 1 a gente pode ver a variação do volume de ácido sulfúrico e água na produção das amostras de OG. Como vocês podem observar, a quantidade de ácido sulfúrico retirada foi substituída por água. E então a gente vai verificar no próximo estudo a viabilidade, tá? A efetividade de remoção
desse OG. Então, no estudo da variação da concentração de ácido sulfúrico, tá, a gente produziu soluções dos corantes azul de metileno e azul brilhante, cada um deles de 50 miligramas por litro a partir de uma solução de estoque, tá? Então, 1 ml da amostra de OG produzida foram utilizados para cada 50 ml dos corantes. As condições do ensaio foram uma agitação em uma mesa agitadora de 250 RPM durante 1 hora, tá? E a temperatura ambiente, 28 mais ou menos 3 graus Celsius. A separação foi feita por centrifugação e as amostras depois foram lidas no espectrofotômetro na região do V visível, tá? A amostra foi caracterizada por diferentes métodos, tais como difração de raios-x, espalhamento da luz dinâmico, DLS, espectrometria na região do V visível, espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier, espectroscopia Raman, além do pH no ponto de carga zero do material. Para o estudo cinético, foram utilizados 2 ml de amostra para cada 50 ml de efluente real. As amostras foram coletadas no tempos de 3, 5, 10, 20, 30 e 60 minutos, tá? Sobre a mesma agitação do outro teste, 250 RPM. E assim foram feitas as leituras de cor e turbidez do material antes e após o processo. Para os ensaios de fitotoxicidade, foram utilizadas sementes de lactuca sativa, tal, sementes de alface, 10 sementes. As amostras de OG25 e OG21, tá, foram utilizadas para esse teste, onde 2 ml de amostra foram utilizados para 50 ml de efluente texto real. E as diluições feitas foram de 30, 10, 3 e 1%. Tá? Onde a gente utilizou 4 ml de amostra por placa contendo as 10 sementes. Depois disso, as amostras elas foram embrulhadas e foram colocadas em uma incubadora por 120 horas, a 22,5 graus Celsius. Então, os parâmetros foram calculados e feitos de acordo com os estudos de Young et al. 2012. Para o estudo de reciclo, foi utilizado 1 ml de amostra para cada 50 ml de solução de corante azul de metileno. O sobrenadante, então, foi separado da amostra e essa foi lavada com 50 ml de álcool etílico, depois lavada com água destilada para tirar o excesso de álcool. Então, foi feito o reciclo, novamente. As condições da dissorção e dessorção no teste foram de 250 RPM na mesa agitadora em 1 hora de agitação. Então, passou-se 1 hora do adsorvente dissolvendo o material e 1 hora dele dissolvendo o material. Aqui nos resultados e discussão, primeiramente, estudo da concentração de H2SO4 para ver qual foi a melhor amostra. A gente pode verificar que a remoção do azul de metileno ela se encontra sempre alta, menos no ponto onde se utilizou 20 ml de ácido sulfúrico, tá? Enquanto que a remoção do azul brilhante, ela foi crescendo à medida que a quantidade de ácido sulfúrico diminuía, tá? Obtendo seu máximo em 20 ml. O ponto onde os dois corantes foram removidos com maior eficiência foi o ponto de 21 ml, que manteve a remoção de azul de metileno bastante alta, acima de 99%, enquanto que aumentou sobremaneira a remoção do corante azul brilhante, que ficou a 29%. Tá? Com isso aqui, a gente pode inferir que, à medida que a concentração de ácido diminui, a quantidade de grupos funcionais dentro da folha de carbono, tá? Dentro do grafeno, ela também diminui. Os grupos funcionais que são encaixados nesse processo são grupos funcionais de alta carga negativa, alta densidade negativa. Então, eles favorecem a dissorção do corante azul de metileno, mas eles não favorecem a dissorção do azul brilhante. Então, com menos grupos funcionais, você tem um aumento, tá, da dissorção dos corantes aniônicos, como o azul brilhante, e uma diminuição nos corantes catiônicos, tá certo?
por conta dessa questão dos grupos funcionais. Então, o melhor ponto desse gráfico foi, com certeza, o ponto 21, onde foi usado 21 ml de ácido sulfúrico e 4 ml de água. Foi o que obteve os maiores percentuais de remoção para ambos os corantes, o catiônico e o aniônico. Tá? Então, com as amostras de OG25 e OG21, foram feitas as caracterizações desses dois materiais, tá certo? Temos aí na figura 2, tá? Na parte A, os espectros de UV-Vis, tá? Nos espectros de UV-Vis da OG21 e da OG25, a gente percebe que os dois materiais são praticamente a mesma coisa. Os dois obtiveram os picos no mesmo lugar, ou seja, verificando que a amostra de OG21 se assemelha bastante à amostra de OG25, tá? Na distribuição do tamanho de partículas da análise de DLS, a gente vê que a distribuição de partículas do OG21, ela se encontra um pouco menor do que a de OG25, tá? O tamanho de partícula, a média do tamanho de partícula da OG21, ela se encontra em mais ou menos 26 micrômetros, enquanto a de OG25 em 32. Então, no FTIR, na análise de FTIR, a gente encontra que o OG25, como esperado, possui muito mais bandas de grupos funcionais que o OG21. O OG21 ele possui menos banda, como explicado previamente, porque devido à baixa no ácido sulfúrico, menos grupos funcionais são fixados à folha de carbono. Tá? Além disso, a transmitância do OG25 claramente é maior do que a transmitância do OG21. Mas ainda assim, o OG21 possui alguns grupos funcionais, não tantos quanto os do OG25. Tá? Nos padrões de DRX, tá? A gente compara aí o padrão de DRX do grafite, do OG21 e do OG25. A intensidade do 21 é maior que a do 25. E o ângulo 2θ do OG21 é um pouco menor que o do OG25, porém os dois, ambos são muito próximos e abaixo de 10, enquanto o do grafite fica em torno de 26, certo? Isso também infere que os dois materiais, o OG21 e o OG25, eles são bastante similares. Ou seja, você pode ver que nos dois, grande parte do grafite foi transformado em grafeno. No pH e ponto de carga zero do material, tanto do OG21 como do OG25, a gente pode ver que o ponto de carga zero ele fica entre os pHs 3 e 2, tá? Como esperado. Afinal, os dois são levemente ácidos. Levemente não, né? Bastante ácidos. Então, o ponto de carga zero dele se encontra entre 3 e 2. Nos espectros Raman, a gente tem a comparação nas figuras F e G dos espectros Raman do grafite e das amostras de grafeno, certo? Onde a gente tem aí, para o grafite, uma banda G elevada e uma banda D bastante baixa, mas que, caracteristicamente, para as amostras de óxido de grafeno, tanto a banda D quanto a banda G, elas possuem uma intensidade alta, a banda D sendo um pouco maior do que a banda G para os dois casos. Tá? Isso também infere a qualidade do material, ou seja, que o grafite realmente foi convertido em óxido de grafeno nos dois casos, tanto para o OG21 quanto para o OG25. Já no estudo cinético, a gente percebe que utilizando a fonte de texto real, tá, a gente possui uma remoção de cor acima de 50% e no máximo, né, de acima de 50%, além de uma remoção de turbidez de 71%. Isso no ponto de 30 minutos. A gente percebe pela curva aqui que o gráfico ele atinge a estabilidade, ou seja, a amostra ela atinge a estabilidade, a curva dela atinge a estabilidade após 30 minutos, denotando uma dissolção bastante rápida. Ou seja, em 30 minutos o material está praticamente completamente dissolvido no seu máximo.
tá? Os valores de 50% e 71% de remoção de cor e turbidez, eles são satisfatórios do ponto de vista aqui. No efluente texto real, você só não tem corantes catiônicos, você também tem corantes aniônicos, como azul brilhante. E como a gente viu no estudo passado, o óxido de grafeno ele tem um pouco de dificuldade para adsorver corantes aniônicos, certo? Então, ainda assim, conseguir remover 50% da cor e 71% da turbidez, desse ponto de vista, são resultados satisfatórios para a amostra de OG21. Tá? Nos ensaios de fitotoxicidade, a gente pode perceber aqui nas diluições que, à medida que se dilui o material, se aumenta tanto o índice de crescimento relativo quanto o índice de germinação percentual. Tá? Isso demonstra que, de fato, o óxido de grafeno ele possui certa toxicidade para o meio ambiente, certo? É, Tanto é que você vê que das amostras de 100% para 30%, os dois índices crescem substancialmente, certo? Ou seja, a diluição da amostra, ela realmente influi no crescimento das sementes, tá? Mas quando você compara aqui no segundo gráfico, foi feita uma comparação a 100% de todos os materiais do OG21, do OG25, assim como do efluente bruto e do efluente pós-tratado da estação de tratamento, a gente percebe que deles o menos tóxico, o que obteve o maior índice de crescimento relativo e o maior índice de germinação, como diz a figura 6, é exatamente a amostra de OG21 produzida, né, nesse trabalho. Tá? A amostra de OG21 ela conseguiu um índice de crescimento relativo acima de 0,3 e ela conseguiu um índice de germinação de 20%. Tá? Deixando todos os outros métodos de tratamento abaixo dela. Ou seja, a amostra de OG21, ela de fato é menos tóxica que a amostra de OG25, assim como menos tóxica do que o tratamento feito na estação de tratamento de efluente, desse efluente trecho real que a gente analisou. No estudo de reciclo, a amostra ela não foi tão bem quanto esperado, tá? Mas isso pode se dever ao fato de que a amostra foi utilizado 1 ml de amostra para cada 50 ml de azul de metileno. 1 ml de amostra ele corresponde em massa a 0,02 gramas de óxido de grafeno, tá? Então é uma massa muito pequena. Então realmente durante os reciclos essa massa que é muito pequena ela se perde bastante. E por isso que no primeiro ciclo ela ainda se mantém, mas depois do primeiro ciclo ocorre uma queda muito alta, de aproximadamente 15%. E ele vai decaindo. Porém, como a gente pode perceber, ainda assim, no último ciclo, no quarto ciclo, a dissorção, a remoção do azul de metileno, ela está acima de 60%, tá? Mostrando que o material ainda assim funciona. Então, como conclusão, a gente pode perceber que a amostra de OG21 ela obteve não só um percentual de remoção mais alto para o azul brilhante, como manteve um elevado percentual para o azul de metileno, sendo mais econômica e menos agressiva ao meio ambiente do que a OG25, como mostra o teste de fitotoxicidade que a gente também analisou. Na cinética de dissorção em efluente teste real, a amostra de OG21 removeu eficientemente a cor e turbidez do efluente, tá? 67% de cor e 90% de turbidez. Isso contando com o processo de centrifugação, separação feito depois, tá? E atingiu o equilíbrio rapidamente, em 30 minutos. Comparando as amostras no ensaio de fitotoxicidade, também se observou que a amostra OG21 obteve os melhores resultados, mostrando que reduzir a quantidade de ácido também resulta num efluente pós-tratado menos tóxico para o meio ambiente. Tá? No estudo de reciclo, apesar do decaimento após cada ciclo, o material mostrou capacidade adsortiva alta em seus primeiros ciclos.
tá? Então, os estudos acima, todos os estudos acima, eles foram eficazes em demonstrar a viabilidade da produção de óxido de grafeno utilizando menores quantidades de ácido sulfúrico, produzindo assim, quando aplicado em larga escala, um produto mais barato, menos tóxico e ainda assim com uma boa eficácia na remoção de corantes. Muito obrigado, tenha um bom dia.